Olá, amigos que acompanham as redes sociais do Jornal Preto no Branco. A entrevista desta semana é com o empresário, corretor de imóveis, Olavo dos Santos, ele que é ex-vereador e pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos. Eu gostaria que se apresentasse aí primeiramente, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, falasse um pouquinho do Olavo dos Santos aí. Primeiramente, obrigado pela essa acolhida aqui no Preto no Branco, E Olavo Santos, bom, eu costumo falar que eu sou gaúcho de Medianeira, nasci em Medianeira, fui me criar em Marechal Cândido Rondon, minha infância, minha juventude, parte da vida adulta. Lá em Marechal meu pai foi trabalhar na cooperativa, na Copagril, minha mãe foi como zeladora no Colégio Herano Domingues e começamos uma vida bem humilde. Eu vendi jornal, engraxei sapato, vendia picolé. Depois tive meu primeiro emprego fixo com 11 anos de idade numa livraria. 2 anos mais tarde, minha carteira estava assinada numa farmácia, onde eu trabalhei por muito tempo em farmácia, em Marechal Rondon, como funcionário, depois empreendi também. Estudei na Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, no Colégio Estadual Herano Domingues, fui do Grêmio Estudantil, fui presidente do Centro Acadêmico de Letras da Unioeste, membro fundador do Rotaract e segundo presidente, membro fundador do Conselho do Jovem Empresário na época e segundo presidente, membro fundador do Conselho Comunitário de Segurança e secretário do Asilo Lar Rosas Unidas, e tantas coisas que nós fizemos lá. E casei em Marechal Rondon com minha bela esposa Janete, meu filho nasceu em Marechal Rondon e mais tarde, sou de uma família de 9 filhos. Minha mãe nos educou, juntamente com meu pai, com muita seriedade. Em final de 97, mudei para Cascavel para gerenciar uma empresa chamada Saca Motonáutica na época, depois virou Saca Kawasaki. Aqui eu também empreendi, também tive farmácia, assim como em Marechal Rondon, tive farmácia aqui. E hoje sou corretor de imóveis. Sou fundador do curso Cultura da Vida, do Movimento Brasil Vivo Sem Aborto. Sou membro da Rede Nacional de Direito e Defesa da Vida. Coordenei na Arquidiocese de Cascavel a Escola de Fé e Cidadania, o Ministério de Comunicação da Renovação Carismática Católica nos 16 municípios da Arquidiocese, também coordenei o Ministério de Fé e Política nesses mesmos municípios, fui coordenador do grupo de oração da Catedral Nossa Senhora Aparecida, entre outras coisas, culminando em poder servir essa cidade maravilhosa que me recebeu como vereador no período de 2017 a 2020. Então, um pouquinho do Olavo é isso aí. E sou torcedor do Corinthians. Ex-vereador, O senhor concorreu à reeleição na última... teve uma gestão à frente da Câmara de Vereadores, concorreu à reeleição e não se reelegeu. O que faltou? Faltou... Dentro da composição nossa, faltou um pouquinho mais de voto, A gente ficou na suplência, se tivesse em outro partido, estava eleito. Então, faz parte do processo político, Como da outra vez a gente logrou êxito e nessa aqui faltou um pouquinho. Então, isso foi a composição da chapa que acabou resultando nessa não eleição. Exato. Bom, eu sou também membro, fundador da Pastoral Política, Entre um dos membros fundadores da Pastoral Política na Arquidiocese de Cascavel. E foi uma ideia que a gente teve na época, conversando com o Dom Mauro, também com o Padre Zico, e que eu sempre tive a preocupação de nós podermos formar líderes. E como eu estava muito à frente como o único, praticamente o único vereador que era mais ligado às pastorais, quando a gente fundou a Pastoral Política, nós incentivamos que cada paróquia pudesse fazer o seu processo. Algumas paróquias fizeram o processo e escolheram um membro ali daquela localidade para ser candidato. E nessa época eu saí, digamos assim, prejudicado, que a paróquia para onde eu fui não realizou o processo, e naquelas que eu tinha um grande trânsito, que tinha, como por exemplo, na Neva, no Cancele, lá na paróquia Santa Luzia, aconteceu de ter ali o seu representante. Então, eu posso ter sido prejudicado de uma maneira, mas sou muito feliz em ter ajudado a fomentar vários líderes. Tanto é que quando eu assumi em 2017, tinha uma matéria do Pitoco que dizia assim, 7-1, 7 evangélicos e 1 católico, que era o Olavo. Hoje nós temos 12 membros da comunidade católica que pertence à pastoral política. Então, um grande avanço do qual eu fiz parte. E isso que eu acho legal, e sempre foi a história de minha vida, é incentivar as pessoas ao protagonismo, a assumir o papel. Porque a vida pública e, inclusive, a política partidária, ela não pode ser
feita de carreira, né? É um tempo que nós estamos ali para servir. E por isso eu sou realizado, porque aquilo que eu iniciei fomentou com sucesso a formação de novos líderes e novos vereadores. E agora como é que é encarar, na verdade, uma eleição para deputado estadual, uma verdadeira briga de foice. Como é que é encarar esse projeto aí como pré-candidato a deputado estadual? Celso, obrigado pela pergunta e vou te dizer com muita franqueza. Eu aguardei bem, analisei bem o convite do partido, aguardei o tempo necessário para a gente ver a formação da chapa, porque nós sabemos que é uma disputa muito forte, é muito acirrada. E diante daquilo que eu experienciei como vereador na Câmara aqui de Cascavel, eu digo para você, eu sou pré-candidato a deputado estadual para desafiar os gigantes da política do estado do Paraná. Quero fazer um despertar, e nós vamos despertar o Paraná, nós vamos despertar aqui o oeste do Paraná, porque muitos desses gigantes, eu falo gigantes porque tem poder político, de grupo político muito grande, tem poder econômico, eles vêm e emprestam a liderança, né? A influência de nossas lideranças aqui na região, pegam muitos votos e acontece de não voltarem mais. E na hora das decisões de enviar ou fomentar um desenvolvimento econômico ou um investimento, priorizam lá o norte, priorizam a região metropolitana de Curitiba. Então, nós estamos aqui desafiando esses gigantes, porque agora nós estamos conclamando as pessoas a terem a consciência do voto útil regional. E é para isso que nós precisamos despertar o oeste, porque a nossa gente é trabalhadora. Tá? E também temos a outra situação. Aquilo que eu falei que vivenciei na Câmara. Existe uma apatia na Assembleia Legislativa por parte dos representantes aqui do oeste. E nós precisamos ir lá injetar um ânimo, um gás novo para mostrar trabalho, mostrar serviço. Eu mostrei na Câmara de Vereadores, Celso, só para você ter uma ideia, muitas coisas que nem eram de iniciativa do Legislativo como projeto de leis, mas por articulação. Em contato com o prefeito Paranhos, uma das bandeiras que eu trazia do meu mandato era, por exemplo, cuidar mais da pessoa com deficiência, né? Por exemplo, os autistas. Nós conseguimos uma clínica escola para autista, que é referência, está no seu processo evolutivo de concretizar todas as funções que ela vem, mas para cuidar do autista, para cuidar do familiar, cuidar da saúde e da formação, da educação do autista, porque nós estávamos trazendo a inclusão dentro de uma sala de aula com a PAP, mas estávamos sobrecarregando, por exemplo, as PAPs, o profissional da educação e também o autista, não dando um ambiente adequado para ele. 2 ou 3, vou falar de 2 projetos que eu defendia na Câmara de Vereadores que viraram lei nacional. Por exemplo, carteira de saúde permanente para pessoa com deficiência. Logo depois virou lei nacional, mas nós aprovamos na Câmara de Vereadores aqui, porque cada pouco a pessoa com deficiência deficiência permanente, ela precisava ir lá e fazer uma perícia para provar que tinha uma deficiência permanente. Ora, as bolas, né? Bastava o legislador agir. Fiz juntamente com o vereador Carlinhos, incluímos o símbolo do autismo nas placas de atendimento preferencial, junto com o idoso, com a gestante, e mais tarde virou lei também nacional. Coisas como os biomédicos, por exemplo, que não podiam prestar concurso público no município de Cascavel e já tinham tentado em outras oportunidades realizar o concurso público, aliás, essa oportunidade de realizar concurso público, e não tiveram lá gente que comprasse a briga. Eu comprei, juntamente com o vereador Gugu, realizamos uma audiência pública, fiz o trabalho juntamente com o executivo e conseguimos permitir que o biomédico possa hoje prestar concurso público no município de Cascavel, e isto desencadeou em diversos outros municípios do Paraná essa condição, né? Tanto é que o estado do Paraná também deve trazer mais ganhos aos biomédicos. Aí eu posso falar da justiça restaurativa, o programa que nós incluímos como Cascavel Cidade Restaurativa, entre outros projetos. Nós colocamos um gás lá. E além disso, se tu me permitir, Celso, eu fui presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E, sob a minha condução, pela primeira vez Cascavel viu um vereador cassado. Alguém que, naquele momento, cometeu um deslize, não permitiu o corporativismo, porque o meu compromisso era com a seriedade e com a retidão. Aconteceu isso em Cascavel. Então, aquilo que a gente faz, nós precisamos estar
de ouvidos muito próximos da população e fazer com o coração também. Lógico que, como pré-candidato, e se passar pela convenção, terá também as suas bandeiras de campanha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de suas bandeiras aí para a campanha. Primeiramente, combater a corrupção de pauta. Tipo, uma corrupção de pauta que eu posso colocar aqui, essa encenação, esse teatro que fizeram na Assembleia Legislativa a respeito do pedágio. É uma encenação. Uma encenação, aí vem com palavras bonitas, tapinha nas costas, dizendo, não, isso é coisa do governo federal, isso não é bem assim. E não, nós sabemos, a nossa gente não é boba. Nós estamos aí muito próximos de termos pedágio, por exemplo, em rodovia de Cascavel a Toledo, de Marechal Cândido Rondon a Guaíra. E nós vimos o quê? Quais os nossos representantes na Assembleia Legislativa que se levantaram veementemente para se posicionar do lado da população? Talvez por respeito muito grande àqueles que eu falo, os gigantes, né, que chegam lá para sentar na mesa, porque o cara muitas vezes vem lá, te oferece um jantar, te dá um vinho, né, começa um namorico ali, mas tem que ver quais são as intenções. E as pessoas se sucumbem, se acovardam, é isso que eu vou falar, ficam sem ação, talvez com respeito humano muito grande. Nós precisamos ter bem claro que precisamos fortalecer a nossa região. Eu, por exemplo, sou corretor de imóveis. Se a minha região se desenvolver bem, eu depois, que política, o mandato é passageiro, depois eu vou fazer muitos negócios, eu vou vender bastante imóveis, né? Vai ter comprador, vai ter vendedor. Nós temos que ter um compromisso com os nossos jovens aqui da região, com quantas faculdades que nós temos, e temos pessoas de fora que vêm para cá se formar, muito bem, mas nós temos também os filhos da terra, os filhos da Marechal Rondon, de Cascavel, de Toledo, de Foz, Medianeira. Essas pessoas estão se formando e alguns deles estão tendo que buscar o seu espaço profissional em outro local. Olha, com o potencial que nós temos na região, Celso, com o potencial do oeste do Paraná, nós temos a obrigação, como agentes públicos, de oportunizar para que esses jovens fiquem aqui na região. Agora, se ele quiser ir embora por opção, é outra coisa, mas por necessidade não podemos falhar. Bandeira, combater essa corrupção de pauta. Precisamos estar atentos à questão da pessoa com deficiência, com suas necessidades. Como eu te falei da clínica Escola para Autista que colocamos em Cascavel, né, que o prefeito Paranhos acabou colocando aqui sobre sugestão nossa, podemos fazer várias aqui na região mesmo, podemos estruturar. Todos precisam de governo. O investidor, né, aquele que é um empresário, o industrial, o agricultor e também o pobre, o mais necessitado. Todos eles, em determinado momento, precisam mais da atenção do governo. E nós precisamos estar muito atentos, por isso falo muito próximo da pessoa, ou dos segmentos, para entendermos as suas necessidades. Eu citei aqui alguns exemplos de avanço na Câmara de Vereadores, que apenas eu estive ouvindo as pessoas. Por exemplo, na Justiça Restaurativa, recebi lá a sugestão da Pastoral Carcerária, da Pastoral da Educação e do Núcleo Comunitário de Prática de Justiça Restaurativa. Entendemos a necessidade e fomos lá e agimos. Nós conseguimos fazer, por exemplo, um programa de combate à evasão escolar que virou referência para o Estado. Eram 3 vereadores da Comissão de Educação, fizemos uma coisa quase que perfeita, que serve de referência. Por quê? Ouvindo a comunidade escolar, ouvindo o conselheiro tutelar, ouvindo a Defensoria Pública, realizando realmente uma pesquisa, audiência pública, a gente consegue fazer. É preciso estar mais próximos das pessoas e prestar contas. E uma das coisas que a gente pretende fazer é prestar contas, porque a gente vai se encontrar. O representante sendo local, você se encontra aqui na lanchonete, na farmácia, onde você estiver, né? No calçadão, lá no torneio de futebol no bairro, na missa. Nós precisamos pegar uma vez por mês ou cada 2 meses, fazer prestação de contas. Não dá para reunir toda a população, mas pelo menos convidar as lideranças mais dos segmentos e fazer um café, vamos conversar, vamos explicar por que tivemos que votar assim, vamos deixar as pessoas falarem. E o principal é deixar as pessoas falarem. Celso, qual o problema de sentar com quem pensa diferente? Se a pessoa pensa diferente de mim, qual o problema nisso?
Eu acho que é justamente aí que está a grandeza do ser humano, né? Como que eu vou poder aumentar meu conhecimento? Dialogando, conversando com quem pensa diferente. E eu também posso colocar minhas ideias e de repente nós juntos vamos construir algo que possa ser útil e melhor para a nossa gente. Porque todo mundo que entra na vida pública diz, não, é por bem comum, é por bem comum. Mas poucos realmente vêm e fazem que é por bem comum. E tem também essa preocupação da falta de diálogo, porque as pessoas hoje elas não estão discutindo ideias, elas estão discutindo paixões. E paixão, né, quem não se apaixonou alguma vez, paixão de vez em quando pode nos cegar, né, pode nos deixar cegos e pode nos deixar surdos. O importante é discutir ideias, porque nós precisamos saber que política, o período eleitoral de campanha passa. Depois nós vamos continuar vivendo em família, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, e não vale a pena conquistar um inimigo ou fazer inimigos por causa de um processo político. Olá, o Cascavel vive aí um período quase insustentável de violência, né? Muitos assaltos, muitos homicídios, furtos à luz do dia, os comerciantes reclamando que não tem mais sossego. O que pode ser feito para que não acabar? Lógico que não vai acabar, mas pelo menos amenizar essa situação. Eu sempre acreditei no trabalho preventivo. Tá? Hoje nós vemos que no governo do estado está faltando contingente, falta gente para fazer a segurança, né? Porque o material humano estamos com carência de material humano. Falta professor. Esses dias aí teve inscrição para o PDE, não, para o seletista, não, para... Me fugiu agora o nome do professor que não é concursado. Os PSS, perdão. O branco depois da Covid, que eu fiquei de vez em quando dá isso aí. Os PSS está faltando professores, está faltando material humano para a área de segurança, de policiais. Mas precisamos investir no trabalho preventivo, na inteligência. Isso é questão de gestão, tá? E aqui vai minha crítica direto também a quem está no comando. É gestão. É possível fazer as coisas? Sim, porque dinheiro tem. Tá? Precisamos usar inteligência, precisamos ter sabedoria. Só que essa situação, da maneira como está, não pode continuar. E não é responsabilidade do município ficar colocando guarda nas ruas aí, não. Tem a guarda municipal, então esse contingente está à disposição. Mas nós pagamos imposto para o Estado colocar. E aí, cadê a gestão dos nossos deputados? Dos nossos líderes que estão atuando na Assembleia Legislativa? Eu trouxe uma viatura, estou trazendo isso. Não. Gente, viatura não basta. É preciso ter gente e um programa de trabalho preventivo. É assim que se destrói. Como que você pega os locais onde mais violência tinha? Se conseguiu superar aqueles que superaram, investindo na inteligência, na investigação, usando ferramentas digitais. Nós temos tudo na mão, só não falta a gestão. Olá, normalmente os candidatos a deputado estadual fazem dobradinha, né, com candidatos a deputado federal. Como que você pretende levar essa situação? Você vai em uma candidatura independente ou pretende fazer alguma dobradinha aí com candidatos a federal? Olha, Celso, acontece muito o seguinte: a dobradinha por força de lei, ela deve ser somente num alinhamento dos candidatos do seu partido, certo? Então, isso por obediência ou por força de lei e também por afinidade, nós temos aí o Deltan Dallagnol, nós temos o delegado Alamino, temos a Bibiane Orsi em Foz do Iguaçu. Agora, muitos dos apoiadores chegam até a gente e dizem: Olavo, eu vou te ajudar, eu aposto em você, eu gosto do teu trabalho, eu conheço tua história, mas eu estou com determinado pré-candidato aí. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar na liberdade de cada apoiador. Mas, em questão de dobrada oficial, a legislação nos estabelece que devemos fazer com aqueles que são do nosso partido. Eu citei aqui 3 dos colegas que são pré-candidatos a deputado federal. E esse grande número de deputados que vêm de outras regiões, aqui para a nossa região oeste, angariar votos e acabam se elegendo com votos aqui da região, pode atrapalhar a sua campanha? Atrapalha não a campanha do pré-candidato Olavo Santos, atrapalha o oeste do Paraná.
Atrapalha você que tem depois seus direitos aí tolhidos ou diminuídos. Porque eles vêm, é por isso que eu entrei nessa disputa, para combater, para desafiar esses caras. Vamos nós desafiar, porque eu estou conclamando um despertar. Atrapalha. As pessoas, eles vêm aqui, pegam votos, né, ou contratam uma liderança nossa lá, pagam a peso de ouro, alguns, e depois não voltam mais para a nossa região. Sofrem com isso. Nós vimos, olha quantos anos sofremos com questão aí do Trevo Cataratas, né, que é outra esfera de negociação, porque a nossa bancada ficava enfraquecida e muito por causa disso, que pegavam votos candidatos de fora. E também porque faltava um gás novo para o nosso pessoal lá, né? Que faltava comprometimento também, porque se você vai, bate na mesa, se você sabe, tem um poder de articulação, se você tem habilidade em articular, você também consegue trazer estrutura. Eu falo, não é emenda já é nosso, já é dinheiro nosso. Esse negócio de fazer fotinha aí, outdoor com emenda, etc., tem que acabar. Nós precisamos ter mais seriedade na política. E finalizando naquilo que você fala, sim, é lastimável que ainda não tenhamos o voto distrital. Uma coisa, o Podemos vai ter o atual senador Álvaro Dias como candidato ao Senado, né? No caso do partido Podemos, em relação ao governo do Estado, qual vai ser o apoiamento? Vai com o Ratinho ou vai ficar independente também? Excelente pergunta para esclarecimento. Realmente o Podemos fechou questão. Álvaro Dias vai para a reeleição ao Senado. Tem um alinhamento que deve se concretizar agora nas convenções para ser o candidato do governador Ratinho Júnior ao Senado. Quer dizer, o Podemos está se encaminhando, tem já a acordado de estar com o governador Ratinho Júnior. Então, o Álvaro como o candidato ao Senado e Ratinho como o escolhido para a reeleição ao governo do estado do Paraná. E esse vai vem do Júlio Sérgio Moro, né? O que você acha? Eu tenho assim a lamentar esse período da vida do Moro, porque é um homem inteligente, né, competente, mas quando ele veio para a política, ele percebeu, agora acho que ele está percebendo que política no Brasil você precisa ter, não é para amadores não. Eu tenho para mim que ele ou tem muita vaidade ou é muito mal assessorado, porque para fazer tanta lambança como ele fez e tanto desgaste para a imagem de um homem que é admirado por muitos e também odiado por outros, né? Não fica bem para ele, né? Tanto é que me pediram esses dias, mas o Moro vem ao Senado, disse que vai ao Senado. Será que dá para acreditar que daqui 2, 3 dias ele pode mudar de opinião de novo, né? O que eu penso do Moro? O Moro já prestou algum serviço ao Brasil. Também vejo que ele aprendeu muito, porque anulações de sentenças da Lava Jato ocorreram por imperfeições nos atos jurídicos que ele e a equipe acabaram fazendo, e isso nós temos que jogar dentro da legislação, né? Então, é importante analisar isso. Mas ele é muito inteligente, tem lá a condição de, no momento oportuno, né, mais para frente, ele se preparando melhor para a política, contribuir com o nosso Brasil. E em nível federal, qual que é a posição? Estamos aguardando, a gente gostaria muito que o Podemos tivesse uma definição, né, tivesse um candidato nosso, né? Então, a nível de Brasil, estamos aguardando esse posicionamento do Podemos na convenção, ou nas convenções, e daí, resolvendo isso, a gente também nós teremos um direcionamento. Olá, eu agradeço a sua presença, deixo aí também os microfones e a edição impressa do Jornal Preto no Branco, suas considerações finais. Eu que agradeço, é sempre bom a gente ter um espaço como esse aqui no Preto no Branco, porque a gente fala para milhares de pessoas, as pessoas podem sentir e perceber o quanto a mensagem que a gente quer enviar, se ela é verdadeira, se ela é do coração, se ela tem compromisso, ou se é um teatro que um fantoche, um produto bem feito aí de candidatos, como acontece com alguns candidatos. Eu amo o oeste do Paraná, amo Cascavel e quero aqui convidar as pessoas que fiquem atentas e vamos juntos despertar o oeste do Paraná. Eu estou desafiando os gigantes da política. E para isso nós vamos ter que nos unir, né, para alcançar o êxito. Obrigado e um abraço a todos.